Como um grupo de ódio que aparentemente controlou um país inteiro desapareceu no ar? Spoiler: eles não desapareceram. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha fascinado historiadores e o público desde 1945, o que aconteceu com os perpetradores de um dos maiores males de todos os tempos é discutido com menos frequência. Hoje, em Histórias UOL, estamos investigando a dura verdade sobre o que aconteceu com os nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Após a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em zonas de ocupação entre os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. Os aliados implementaram várias políticas sob o plano geral de desnazificação. A desnazificação era um plano destinado a livrar a sociedade alemã e austríaca do poder e influência nazista. A vida para os nazistas detidos variava dependendo da zona em que viviam. Os campos de internamento soviéticos tinham as condições mais precárias, levando muitos a tentar se mudar para uma das zonas ocidentais, sob o disfarce de sentimentos anticomunistas. Na zona mais ocidental, a Alemanha ocupada pela França era a mais tolerante. Em sua visão, a Alemanha como um todo era responsável pela guerra, e eles davam menos importância à distinção entre nazistas e não nazistas. Nos 5 anos após a guerra, cerca de 4.000 alemães foram detidos em campos de internamento, aguardando possíveis penalidades. Isso pode parecer muito à primeira vista, mas quando se considera que até 45 milhões de alemães na época eram membros ou apoiadores do partido nazista, algo não faz sentido. O problema com a desnazificação era a magnitude. Simplesmente havia muitos alemães envolvidos para processar quem tinha feito o quê. É como imaginar um país inteiro na fila do poupa-tempo. É desse tipo de lentidão burocrática que estamos falando. Outro problema era reconstruir a economia da Alemanha. De acordo com as regras da desnazificação, os infratores deveriam ser removidos de cargos mais altos e forçados a fazer trabalho manual. Mas, se todos os nazistas e simpatizantes nazistas fossem responsabilizados, simplesmente não haveria trabalhadores qualificados suficientes para uma sociedade funcional. Na zona britânica, por exemplo, descobriu-se que 90% dos advogados eram nazistas. Como eles não poderiam ter uma sociedade funcional sem lei ou ordem, a Grã-Bretanha determinou que 50% dos serviços civis legais alemães poderiam ser ocupados por nazistas nominais. Nazistas, mas não nazistas. A zona francesa encontrou um problema semelhante com os professores. Após demitir 3/4 dos professores devido à influência nazista, eles tiveram que recontratá-los para ter um sistema educacional. Reconstruir um país, enquanto tentava categorizar e penalizar um grande número de cidadãos culpados, estava longe de ser um processo simples. Quando a desnazificação começou, Eisenhower, um general do exército na época, estimou que o processo levaria 50 anos. Mas em 1946, os poderes aliados entregaram as rédeas da desnazificação à Alemanha. Espera, o quê? Sim, a Alemanha estava agora encarregada de impor sua própria punição. Um destino popular para os piores nazistas, a América do Sul continha muitos ditadores simpáticos na época que abriram suas portas proverbialmente. Até 9.000 oficiais e colaboradores nazistas são considerados terem escapado para a América do Sul após a guerra. Enquanto Brasil e Chile tiveram sua parcela de exilados, a Argentina de longe teve a maioria. Juan Perón, o presidente argentino, era um grande fã do fascismo, especialmente depois de servir como adido militar na Itália no início da Segunda Guerra Mundial. Ele também buscava aumentar o poder de seu próprio país, recrutando pessoas com experiência militar e técnica específica. Perón e seus oficiais trabalharam para criar rotas de fuga para os nazistas através dos portos na Itália e na Espanha. Ele também ajudou a forjar documentos para deixar o país. A maioria dos nazistas seguiu essas rotas de fuga respectivas para a América do Sul, usando passaportes falsificados da Cruz Vermelha com vistos de turista argentinos. Uma vez que na Argentina, a maioria dos nazistas mudavam de nome e entrava na clandestinidade, mas alguns voltavam a viver sob seus nomes reais, pois ficou claro que a Argentina não os extraditaria de volta para a Alemanha, mesmo se sua identidade fosse descoberta. É claro que a Argentina não foi o único país a atrair nazistas para seu próprio benefício. À medida que uma corrida armamentista começou entre os Estados Unidos e a União Soviética, coletar cientistas e engenheiros especializados se tornou uma prioridade maior. Para evitar que os soviéticos ganhassem sua experiência técnica, os Estados Unidos secretamente implementaram a Operação Paperclip em 1945
para trazer cientistas e engenheiros alemães de volta ao continente. Muitos deles eram nazistas, essencialmente usados como armas humanas. No final da guerra, a Alemanha percebeu a necessidade dessas habilidades, e o cientista alemão Werner von Braun criou uma lista de nomes identificadores. Um técnico de laboratório polonês acabou encontrando a lista rasgada em um banheiro, que eventualmente chegou da MI6 para a inteligência dos Estados Unidos. Além de querer essas pessoas para o lado deles, outra motivação crucial da Operação Paperclip era evitar que os soviéticos ganhassem sua experiência técnica. Embora chamados de operação de evacuação, os alvos identificados foram essencialmente sequestrados e forçados a irem para os Estados Unidos, onde foram mantidos por meses para interrogatório. Mesmo assim, muitos desses cientistas de foguetes foram ter carreiras incrivelmente bem-sucedidas nos Estados Unidos e fizeram parte do programa espacial da NASA. Apesar de um alto nível suspeito de envolvimento nazista entre eles, para os infratores mais sérios que não conseguiram escapar para a clandestinidade, os julgamentos de Nuremberg processaram nazistas em 1946 por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e guerras de agressão. Esses julgamentos foram importantes para determinar o direito internacional, especialmente quando se tratava de processar crimes de guerra. Eles também foram um passo crucial para responsabilizar alguns dos criminosos mais comuns pelo Holocausto. O primeiro e mais conhecido julgamento acusou 24 homens, com resultados que variaram de absolvição a 10 anos de prisão à execução. 12 foram condenados à morte. Embora os julgamentos representassem justiça para alguns, 12 homens recebendo a pena de morte, em comparação com os milhões que morreram no Holocausto e o grande número de perpetradores que nunca foram responsabilizados por suas ações. Alguns criticaram a legalidade dos julgamentos de Nuremberg, chamando-os de exemplo de justiça do vencedor e judicialmente inválidos. Outras críticas apontaram para a hipocrisia das nações aliadas, processando crimes contra a humanidade após suas próprias várias ações na guerra. Depois que os aliados desistiram de seus esforços de desnazificação após apenas alguns meses, a Alemanha foi encarregada do desafio. Embora ainda estivessem ocupados por países aliados, não surpreendentemente, a Alemanha adotou um conjunto mais flexível de regras quando se tratava de identificar e punir nazistas. Qualquer pessoa nascida após 1919 era considerada lavada cerebralmente e isenta de punição. Dos funcionários públicos que os Estados Unidos haviam removido do cargo, 75% foram reintegrados. Para evitar ficar atolada pelos julgamentos longos e chatos, 90% dos nazistas foram classificados como infratores menores. Até 1948, a Guerra Fria havia se tornado uma preocupação maior para os Estados Unidos, e os casos remanescentes foram acelerados com procedimentos legalmente questionáveis, na melhor das hipóteses. Até 1951, a desnazificação acabou, e a ênfase passou a pagar reparações às vítimas e suas famílias. Com perdões e anistias promulgados pelo governo alemão, quase 800 mil pessoas foram libertadas de qualquer punição ou penalidade. Então, a Alemanha foi finalmente desnazificada? No Ministério da Justiça da Alemanha na época, 77% dos altos funcionários eram ex-nazistas. Pós-guerra, alguns dos nazistas mais notórios conseguiram entrar na clandestinidade e depois escapar da Alemanha, enquanto alguns viveram vidas inteiras impunes por assassinato em massa. Outros nomes conhecidos foram capturados por caçadores de nazistas, que surgiram para entregar justiça a criminosos de guerra vivendo anonimamente. Adolf Eichmann, o cérebro por trás da solução final de Hitler e da rede de campos de concentração, fugiu para Buenos Aires, onde trabalhava em uma fábrica de automóveis da Mercedes-Benz e vivia com sua esposa e 4 filhos. Só em 1960 que Eichmann foi capturado por agentes israelenses, drogando-o e voando com ele para fora da Argentina, disfarçado de trabalhador de companhia aérea israelense que tinha sofrido um trauma na cabeça. Apesar dos protestos por seu retorno da Argentina, Eichmann foi posteriormente julgado e executado em Israel. Nem todos os caçadores de nazistas eram operativos do governo. No entanto, Simon Wiesenthal, um sobrevivente do Holocausto transformado em caçador de nazistas, rastreou Franz Stangl em São Paulo. Stangl foi responsável pelo programa de eutanásia Action T4, que matou pessoas com deficiências mentais e físicas. Depois que Wiesenthal o descobriu, Stangl foi deportado para a Alemanha Ocidental e condenado à prisão perpétua. Até 2019, nos Estados Unidos, Jakiv Palish foi deportado do país com 95 anos.
Um historiador do Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos descobriu que Paley já havia servido como guarda em um campo de trabalho forçado durante a guerra, em vez de trabalhar na fazenda de seu pai, como ele afirmava em 1949. É uma verdade lamentável que nem todos os nazistas foram responsabilizados por seus crimes. A caça pelos nazistas diminuiu desde então, pois a maioria das pessoas vivas durante a Segunda Guerra Mundial já faleceu. É tudo para este nosso episódio de hoje, de histórias UOL sobre o destino dos nazistas pós-Segunda Guerra. Se você aprendeu algo novo, por favor, curta este vídeo e nos diga nos comentários qual época ou evento histórico você gostaria que contássemos da próxima vez.